Reinaldo Azevedo, no caso da crise dos presídios, uma questão ficou sem resposta. Qual? Essa é fácil e é muito difícil. Pois é, meus caros, não é que o óbvio sempre se lembra de acontecer? No primeiro post do meu blog sobre essa questão dos presídios e também no meu primeiro comentário aqui no Jornal da Manhã, na volta das minhas férias convalescentes, afirmei o seguinte, ou perguntei o seguinte: de onde sairão os recursos? A sociedade aceitaria pagar um imposto para financiar a segurança? Não? Então de onde? Privatização de presídios e parcerias público-privadas são instrumentos de gestão do sistema. Não respondem à demanda por recursos. Que coisa, não é mesmo? A intenção original do governo era anunciar nesta quarta os primeiros acordos de cooperação com os estados no âmbito do Plano Nacional de Segurança. Nessa perspectiva, o presidente Michel Temer se reuniria com todos os governadores. Não será assim. Temer vai se encontrar com os respectivos chefes do executivo dos estados do Norte e Centro-Oeste, que já haviam pedido uma audiência. Os outros serão recebidos posteriormente em novos encontros. Ainda que se tenha alegado uma mudança de método de agenda, o fato é que a reunião havida nesta terça entre Alexandre de Moraes, ministro da Justiça, e os respectivos secretários de Segurança, Justiça e Administração Penitenciária, deixou claro que há um grave impasse nas negociações. Estamos falando de dinheiro, justamente aquela dificuldade que antevi no meu primeiro texto e no meu primeiro comentário. O Plano Nacional de Segurança prevê o que é óbvio, que haja contrapartida dos estados na ação conjunta com o governo federal. Ocorre que a maioria dos entes da federação está quebrada. Os senhores secretários também cobraram uma fonte permanente de recursos do orçamento para os presídios. Leia-se, verba carimbada, a exemplo do que se tem na saúde e na educação. Bem, não custa lembrar que o país que acaba de aprovar uma lei do teto de gastos, sem a qual também não se sai do toleiro, não pode ficar carimbando novas verbas, que tornam ainda mais estreita a margem de manobra do governo para controlar o caixa. Sim, algumas ações serão postas em prática e haverá liberação de recursos para medidas pontuais, mas nada que consiga responder ainda minimamente às demandas. Os secretários também cobraram do governo federal que ele próprio diga a fonte dos recursos. Pois é, senhores ouvintes, não existe dinheiro bastante para o tamanho do gigante, fim de papo. Para ficar em números muito genéricos, um presídio para 500 pessoas custa algo em torno de 30 milhões de reais. Ainda que não se executassem os 400 mil mandados de prisão e se resolvessem criar apenas as 300 mil vagas necessárias para os que já estão presos, são mais 600 mil, estaríamos falando da bagatela de 18 bilhões de reais. Custo apenas de construção. Depois é preciso pensar na gestão do sistema, mão de obra, infraestrutura, reforço da segurança. Sem clareza sobre a origem do dinheiro, os governadores ensaiam resistir a assinar planos de cooperação. Alexandre de Moraes saiu da reunião com o compromisso de levar a questão adiante. Vale dizer, terá de debater o assunto com o presidente Michel Temer e este, entendo, terá de levar a questão adiante com as lideranças políticas do país. Sim, podemos passar o resto de nossas vidas perguntando de quem é a culpa. Podemos ainda acusar a roubalheira dos políticos, os propinodutos, as safadezas, etc. Bem, sem prejuízo, então, de identificar os responsáveis, ainda assim pergunto, o que vai ser dito à sociedade? O que estaremos dispostos a fazer por nossa segurança? Sei que mexo num vespeiro e que oportunistas de todas as colorações sairão por aí brandindo brocados meramente ideológicos, mas aceito correr o risco do debate. Podemos deixar tudo como está, vomitando impropérios e asnices, torcendo para que os presos se matem na cadeia até o último homem. Antes que isso acontecesse, como sabe qualquer pessoa razoável, o Brasil iria à breca, porque a guerra chegaria às ruas. Ou melhor, ela já está nas ruas. Há mais de 50 mil homicídios por ano no país. Podemos dar a resposta do esquerdista de manual. Vamos criar um imposto sobre as grandes fortunas, os ricos que paguem. Podemos dar a resposta do liberal de manual. O Estado perdulário que enxugue a máquina e libere recursos. Em tempo, construir presídios implicará aumento da máquina. E podemos, claro, tentar achar os recursos. Os brasileiros aceitariam pagar, por exemplo, 0,1% sobre transações financeiras para garantir recursos permanentes para a segurança pública, com esse dinheiro sendo gerido por uma autoridade federal com mandato definido pelo Congresso e metas claramente estabelecidas? Não aceitaria?
Há alguma possibilidade de uma fração dos múltiplos fundos públicos que existem no país ser direcionada para essa área sob a gerência daquela tal autoridade? Ah, Reinaldo, tudo tem a sua urgência: saúde, educação, moradia. É verdade, mas quem hoje já está sequestrando nacos da democracia e dos três poderes da República são as organizações criminosas.